Nesse exato momento, você está mergulhado dentro de um campo de forças que é o chamado campo gravitacional. Você sabe que o campo de gravidade é definido por um vetor, é um vetor simbolizado por um G minúsculo, ele é chamado de aceleração da gravidade. Então, por exemplo, se você pegar um ponto do espaço aí na sua frente, através desse ponto passa um vetor campo de gravidade. Mas se você pegar uma superfície, por exemplo, a superfície da mesa onde é que está o computador, através dessa superfície não passa um único vetor, passa todo um conjunto, passa um canudo, passa um feixe de vetores. Esse feixe de vetores que atravessa a superfície é o que nós chamamos de fluxo. No caso, por exemplo, é um fluxo gravitacional. Ok? Esse fluxo depende do quê? Depende da área da superfície. Quanto maior a área, maior o fluxo. Depende do ângulo formado. Quanto mais próximo o campo está da normal à página, mais intenso é o fluxo. E depende do campo também. Então, nesse caso, por exemplo, nós chamamos de fluxo magnético ao conjunto de vetores de indução magnética que atravessam uma superfície qualquer. Esse fluxo se calcula fazendo B, onde B é o campo, A, onde A é a área, que multiplica cosseno de θ, onde esse ângulo θ é o ângulo formado entre uma reta normal à superfície, olha bem, cuidado, hein? Essa reta é normal à superfície e o campo magnético. Então, esse ângulo é igualzinho a ângulo de ótica, ele é medido a partir de uma normal. A unidade para medir isso aí é Weber, simbolizada por WB. E um detalhezinho, apesar do vetor indução magnética, como o próprio nome já disse, é um vetor, fluxo magnético é grandeza escalar. Dê uma olhadinha nesse desenho. Você tem aí um condutor fixo, um trilho em forma de U, e um condutor móvel, um outro pedaço que se desloca em cima dele. Você sabe que a condição necessária para que exista interação entre carga elétrica e campo magnético é que a carga esteja dotada de movimento. Então, se você começar a deslocar esse condutor móvel, elétrons dentro dele vão sofrer a ação de uma força. Se os elétrons sofrem a ação de uma força, os elétrons podem se deslocar. Um deslocamento de elétrons define uma corrente elétrica. Então, se esse condutor móvel for deslocado, vai aparecer aí uma corrente elétrica. Vai aparecer uma corrente elétrica, sendo que não existe nenhum gerador. Você tem um circuito que não tem pilha, não tem bateria, não tem nada, ok? Mas está aparecendo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que você está vendo aí é a chamada corrente induzida. E um detalhezinho, condição, causa fundamental, causa sine qua non. Sine qua non quer dizer, se não tiver essa causa, não existe o efeito. Então, a causa sine qua non, para que possa existir corrente induzida, é que haja variação do fluxo magnético. Esse condutor em forma de U e o condutor móvel definem uma certa área. Nessa área existe um campo magnético, então existe um fluxo. Quando esse condutor começa a se deslocar, o fluxo varia. Então, todas as vezes que acontecer variação de fluxo magnético, vai aparecer corrente elétrica induzida. Então, não esquece não, hein? Causa da existência da corrente induzida, variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético produzindo corrente induzida ajuda a explicar um montão de coisas. Por exemplo, essa lombada eletrônica e esse radar que eles colocam na rodovia chamado de pardal. Aliás, de radar só tem o nome, não tem nada de radar aquilo. Você já reparou que onde existe um pardal daqueles, o asfalto é cortado? Pois é, eles fazem um recorte no asfalto para colocar sensores ali debaixo. Tá? Você sabe que tipo de sensor se coloca ali? Um fio. O cara simplesmente recorta o asfalto e coloca um fio passando por dentro do asfalto. Esse fio forma uma espira. Cada vez que passa um carro em cima, naquela espira vai aparecer uma corrente induzida. Por quê? A espira define uma certa área. Um carro tem uma grande massa de ferro, um carro tem equipamentos elétricos, um carro produz perturbações no campo magnético. Então, todas as vezes que um carro passa em cima daquela espira, ele provoca uma variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético provoca uma corrente induzida. Então, normalmente, colocam-se 2 sensores ou 3. Você passa no primeiro, ele indica a passagem de um carro. Você passa no segundo, ele calcula a sua velocidade. Calculando a sua velocidade, se você estiver acima da velocidade limite, ele já dispara imediatamente uma máquina fotográfica e depois de alguns dias você recebe na sua casa inteiramente grátis uma foto do seu veículo com um bilhetinho ali pedindo para que você faça um depósito compulsório em nome do Detran. Então, tudo isso acontece graças à variação de fluxo magnético.
A lei de Faraday é o recurso que nos permite calcular a força eletromotriz induzida. Então, olha só, se vai haver corrente induzida, tem que haver força eletromotriz induzida. Afinal de contas, sem força eletromotriz não se pode ter corrente. E a força eletromotriz induzida, de acordo com a lei de Faraday, é dada por variação de fluxo magnético sobre variação do tempo. Então, simplesmente isso. Agora, isso se você tiver uma espira. Se você tiver uma bobina, por exemplo, com N espiras, quer dizer, para mais do que uma espira, você simplesmente multiplica por N. Então, nós temos N vezes variação do fluxo sobre variação do tempo. Essa fórmula é bastante prática, serve para qualquer caso. Mas quando se trata de uma espira quadrada, igual aquele desenho que você viu anteriormente, ou igual a esse que você está vendo aí agora, dá para você usar variação de fluxo por variação do tempo, mas dá muito trabalho, dá muita conta. Então a gente consegue simplificar um pouquinho mais, dizendo que a força eletromotriz induzida vale BLV. Campo vezes comprimento vezes velocidade do condutor. Mas olha só, BLV só para essa espira quadrada, aonde uma parte em forma de U permanece fixa e apenas a outra parte do condutor se desloca. A lei de Lenz é o recurso que a gente usa para conseguir determinar exatamente o sentido de uma corrente induzida. Então, alguns detalhezinhos. A lei de Lenz determina que a corrente induzida é tal que os seus efeitos tendem a neutralizar a causa que lhe dá origem. E a única causa que dá origem a uma corrente induzida é a variação do fluxo magnético. Então, a corrente induzida ela é tal que tende a neutralizar, que tende a impedir a variação do fluxo magnético. Por exemplo, dê uma olhadinha no seu desenho aí. Você está vendo aí uma espira, onde existe um fluxo magnético indutor crescente. Ora, se o fluxo está crescendo, a corrente induzida vai criar um fluxo oposto a ele. Para quê? Para evitar que ele cresça mais. Usando a regra do saca-rolhas com a mão direita, se você colocar o dedão, o polegar, no fluxo da corrente induzida, os 4 dedos te dão o sentido da corrente. Então você percebe aí, no primeiro desenho, que em relação a você, nós temos uma corrente induzida de sentido anti-horário. Observe o desenho da direita agora. Olha só, você tem aí uma espira na mesma situação, um fluxo para baixo, só que esse fluxo está diminuindo. Olha bem, a corrente induzida ela não é contra o fluxo indutor, ela é contra a variação do fluxo indutor. Esse fluxo está variando por quê? Porque está diminuindo. A corrente induzida vai tentar impedir que ele diminua. Para impedir que ele diminua, ela vai ajudar. Corrente induzida é igualzinha a Robin Hood. Tira de quem está ganhando e dá para quem está perdendo. Se o fluxo está aumentando, ela entra contra. Se o fluxo está diminuindo, ela entra a favor. Pensou no Robin Hood, prontinho, você matou. Então, por exemplo, esse fluxo é para baixo. Se ele está diminuindo, a corrente induzida entra para ajudar. Ela cria outro fluxo para baixo também. Então, se o campo magnético da corrente induzida está para baixo, usando a regra da mão direita, regra do saca-rolhas, colocando o dedão no campo magnético que está para baixo e abrindo os 4 dedos te mostram o sentido da corrente induzida, que nesse caso vai ser aí em relação a nós, horário. A melhor maneira de se aprender a lidar com a lei de Lenz é praticando. Dê uma olhadinha só no seu desenho. Você está vendo um ímã com o sul em cima, norte embaixo, aproximando-se de uma espira. Se esse ímã está próximo de uma espira, ele está criando um campo magnético. A espira tem uma área. A área da espira é percorrida por um fluxo. Então, existe um fluxo magnético. Se o ímã ficar parado, não acontece nada, mas como ele está se aproximando, o fluxo magnético está variando. Se vai haver variação de fluxo magnético, vai haver uma corrente induzida. Então, olha só, esse fluxo está variando porque o ímã está se aproximando. Ao se aproximar, ele faz com que o fluxo magnético aumente. Se o fluxo magnético aumenta, a corrente induzida, de acordo com a lei de Lenz, vai criar um campo oposto ao que já existe. Então, se o campo está apontando para baixo, porque, afinal de contas, as linhas de indução apontam para fora do Polo Norte, a corrente induzida vai criar um campo magnético que aponta para cima. Usando a regra do saca-rolhas, mão direita, enfiando o dedão no campo magnético da corrente induzida, os 4 dedos te mostram qual é o sentido da corrente induzida. Então, nós temos uma corrente induzida girando aí em relação a nós no sentido anti-horário. Vamos praticar mais um pouquinho. Olha só esse caso. Está aí um ímã na vertical, sul para cima, norte para baixo.
Mesmo caso anterior, com a única diferença que dessa vez o ímã está se afastando da espira. Então, se existe um ímã, se existe uma espira, nós temos um fluxo. Se esse ímã está se afastando, esse fluxo está sofrendo uma variação. E quando há variação de fluxo, existe corrente induzida. Agora a pergunta é, por que o fluxo está variando? O fluxo está variando por quê? Porque o ímã, ao se afastar, vai fazer com que ele diminua. Esse fluxo vai se tornar cada vez menor se o fluxo magnético está diminuindo. De acordo com a lei de Lenz, a corrente induzida vai tentar impedir que ele diminua. Então, se ele está diminuindo, a corrente induzida vai entrar para ajudar. É o que eu te falei, é a lei do Robin Hood. A corrente induzida ajuda a quem está perdendo, atrapalha a quem está ganhando. Então, olha só, o campo magnético do ímã, o campo indutor, aponta para baixo. É isso, afinal de contas, o polo de baixo é o norte, do norte as linhas saem. Se o campo indutor aponta para baixo, o campo induzido também vai apontar para baixo. Então, se você usar a regra do saca-rolhas, mão direita, e enfiar o dedão no campo magnético induzido, os 4 dedos te mostram o sentido da corrente induzida. Em relação a nós aí nesse desenho, a corrente induzida então vai ter sentido horário. Ok?